Bom dia, graça e paz. Vamos à leitura anual da Bíblia, 2 Crônicas, a partir do capítulo 10. E a palavra de Deus diz assim: a revolta de 10 tribos de Israel. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi, e teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, porquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhas vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os mancebos que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos mancebos, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aias, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes dava ouvido, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temas, já não temos herança do filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos, tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou, pois, a Belém, e a Etã, e a Tecoa, e a Bet-Zur, e a Socó, e a Adulão, e a Gate, e a Maresa, e a Zif, e a Doraim, e a Lax, e a Zeca, e a Zorá, e a Jalom, e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas maiorais, e armazéns de víveres e de azeite de vinho. E pôs em cada cidade pavês e lanças, fortificou-as em grande maneira, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe.
Todos os que temem a Deus vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que haviam em todo Israel se ajuntaram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram seus arbaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdote para os altos e para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram Roboão, filho de Salomão, por 3 anos. Por 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu os seus filhos, a Jeús, a Semarias, a Zaão, e depois dela tornou a Maaca, filha de Abisalão. Esta lhe deu a Abiais, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Abisalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão pôs por cabeça a Abias, filho de Maaca, para ser maioral entre os seus irmãos, porque o queria fazer rei. E usou de prudência de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes viveres em abundância, e lhes procurou uma multidão de mulheres. Deus castiga Roboão por causa da idolatria. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, diz Isaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável gente que vinha com ele do Egito, de líbios, sutitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se juntaram em Jerusalém por causa de Zizaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei na mão de Zizaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: Ó Senhor justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém por mão de Zizaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Isaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinham os da guarda, e os traziam, e os tornavam a pôr na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que o não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. Fortificou, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ora, Roboão era da idade de 41 anos quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e fez o que era mal, porque não preparou seu coração para buscar o Senhor. Os sucessos, pois, de Roboão, assim, primeiro como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, em relação às genealogias. E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos,
todos varões valentes. E pôs-se Abias em pé em cima do monte Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por um concerto de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram contra Roboão, filho de Salomão, e sendo Roboão ainda mancebo e terno de coração, não podia resistir-lhes. E agora cuidai de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizeste para vós sacerdote como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam da sua obra e queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incensos aromáticos, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós os deixastes. Eis que Deus está conosco à frente, como também os seus sacerdotes, tocando as trombetas para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão, de maneira que Abias e o seu filho fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos, e foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os seus lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais sucessos por de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, não estão escritos nos livros do profeta Ido. A Asa reina e vence Zerá, o etíope, e Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos, e Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos e quebrou as estátuas, e cortou os bosques e mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, o que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele, e edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, e traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zevatá, junto a Maressa.
E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, que é o poderoso, que é o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos para contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E Senhor, feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. E caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerá, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. Amém.